Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos refletir um pouco sobre o retorno de Júpiter ao seu movimento direto, que aconteceu dia 23 de novembro. Vamos dar uma avaliada, porque ele está em Peixes, retornou ao seu movimento direto no signo de Peixes e vai retornar ao signo de Áries. Então fiquem comigo para a gente poder observar dentro deste período algumas perspectivas, algumas características e pensar a respeito de nós mesmos e da nossa vida nesse período em que entre Áries e Peixes, Júpiter esteve de direto para retrógrado e de retrógrado para direto, ok? Então, eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual, muito grata com as pessoas que estão vindo, estão se interessando, estão se inscrevendo no canal. Deixe um clique no like, se inscreva, compartilhe os meus vídeos e esteja aqui com a gente, ok? Então, pessoal, vamos fazer uma revisão aqui, didaticamente, vamos fazer uma revisão para a gente poder entender. O objetivo do meu trabalho aqui com vocês é o entendimento. A partir do entendimento, a gente, além de absorver melhor as energias que estão ativas, a gente consegue assimilar com mais facilidade. Então, vamos à revisão. Júpiter entrou direto no signo de Áries no dia 10 e ficou direto no signo de Áries do dia 10 de maio desse ano ao dia 8 de julho. Eu tenho todos esses trabalhos que eu vou comentar aqui, eu tenho e vou deixar aqui para vocês darem uma aprofundada. Então, direto em Áries, ele ficou de 10 de maio a 8 de julho e percorreu os graus do grau 0 ao grau 8, como eu sempre digo, quem já fez seu mapa, olhe lá no seu mapa o que tem, que casa que fica, os graus de 0 a 8, ok? Aí ele estacionou para retrogradar e ficou adquirindo assim uma lentidão um pouquinho maior para poder retrogradar, para poder parar e daqui da Terra andar para trás, de 8 de julho até 31 de julho. Daí, a partir do dia 1º até o dia 28 de outubro, ele esteve retrógrado no signo de Áries. E aí ele retornou, né? Ele foi do grau 8 até o grau 0. E aí, dia 29 de outubro, ele voltou para Peixes, ele entrou retrogradando em Peixes, onde ele ficou de 29 de outubro até 23 de novembro, quando ele reassumiu seu movimento direto e fica em Peixes em movimento direto até dia 20 de dezembro. Então, fica mais fácil para a gente entender as características de cada período e agora dá uma olhadinha mais retrospectivamente na nossa vida, o que é que vem acontecendo desde maio, quando ele entrou direto em Áries, o que aconteceu com a nossa vida entre agosto e outubro, quando ele estava retrógrado em Áries, o que aconteceu, que tipo de sentimentos nós tivemos enquanto ele esteve retrógrado em Peixes, de 29 de outubro a 23 de novembro, e o que a gente está sentindo agora, que ele está no movimento direto em Peixes, ok, pessoal? Então, ele fica em Peixes até dia 20 de dezembro, daí ele volta a Áries. Isso que é sensacional na astrologia. Então não tem como a gente não passar por diferentes sensações, por diferentes emoções, estados de espírito. Não tem, é muita coisa acontecendo, né? Claro que eu estou falando só neste movimento do Júpiter. E a gente tem outros planetas em movimentos, fazendo também outras tantas, trazendo para nós outras tantas características. Daí em Áries, observem bem, em Áries, a partir de 20 de dezembro, ele fica até maio de 2023. Então, vamos continuar dando uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue entender.
Júpiter, ele representa a nossa fé, significa a nossa fé, nossos valores éticos, o poder de expansão, é o maior planeta do sistema solar, né? Então, o poder de expansão, a nossa sorte, nossas crenças, nossa cultura. Daí, vamos ver Áries. Áries representa o pioneirismo, a proatividade e é o signo do guerreiro. Então, quando ele entrou direto em Áries, a gente teve uma energia extra. Sentiu muita força e muita vontade de lutar pelos nossos ideais e pelos nossos objetivos de forma justa, que é uma característica jupiteriana. A gente teve a oportunidade de expandir a nossa vida através das nossas ações. E a gente também trabalhou mais as certezas naquilo que nós acreditávamos. Então, foi de maio a julho que ele esteve direto em Áries e trazendo, entre outras tantas características, estas que eu coloquei aqui para vocês. Mas daí ele começou a retrogradar. Ele começando a retrogradar, revisão, reavaliação. Então, a gente revisou, a gente reavaliou como a gente pode ter reavaliado, né, pessoal? De 1º de agosto a 28 de outubro. Pensem o que vocês fizeram, pensem se vocês reavaliaram, né? Como a gente tá lidando com a nossa força de ação. Foi um período para avaliar, para analisar como nós estávamos lidando, nós estamos ainda, né, lidando com a nossa força de ação. Foi um período também para a gente verificar o quanto nós conseguimos estar ativos, o quanto nós conseguimos colocar a nossa energia e a nossa força de ação em projetos que poderiam vir a se materializar conforme a forma como nós estivéssemos os conduzindo. Então, a gente tem que realmente pensar nessas características. Por quê? Porque a gente pode ter vivenciado essas reflexões e não ter se dado conta delas, né? Então, aqui, retrógrado em Áries, o Júpiter, ele vai nos fazer refletir sobre o quanto nós estamos sendo corajosos ao defender as nossas crenças e vai igualmente fazer com que passemos a questionar as nossas crenças, podendo perceber se elas estão ou não ultrapassadas. Então, como é um período que já aconteceu, vamos pensar se a gente realmente andou por aí reavaliando as nossas crenças e mudando alguma coisa naquilo que poderia ser mudado, dissolvendo padrões de comportamento, dissolvendo coisas que de repente impediam a gente de agir. Então a gente pode pensar a esse respeito. Daí ele entrou retrógrado dia 29 de outubro em Peixes. E aí a gente pôde revisar, reavaliar o quanto nós conseguimos observar as situações de forma contrária ao padrão habitual, né? Se a gente estava muito materialista, de repente a gente estava precisando equilibrar com a espiritualidade. Se a gente estava muito fora da realidade, muito só vivendo as coisas ilusórias, então a gente tinha que voltar para a realidade, né? Então pode ter sido um período onde nós nos vimos questionando sobre os nossos medos também e pensando sobre o que nos faz sentir medo. Então, foi um período em que, de repente, muitos medos vieram à tona. Vamos observar, vamos refletir para ver o que nós fizemos nesse período. Daí, direto, agora dia 23 de novembro, nesse período, Júpiter aqui em Peixes pode nos ligar à nossa sabedoria, não a nossa sabedoria, a sabedoria universal esquecida do passado, e pode nos trazer a oportunidade de alcançar um novo e mais profundo nível de consciência, porque ele está voltando a Peixes, ele está mexendo com isso de novo, né, pessoal? E daí a gente pode aproveitar para fluir mais e se conectar muito mais ainda com a nossa espiritualidade, pois a energia vai estar muito
facilitada nesse sentido, e a gente também pode aprofundar os ideais de vida que a gente tem. É um período para a gente aprofundar, é um período muito propício, porque Júpiter vai estar expandindo, né? Então é um período super propício para expansão através da conexão com a nossa própria alma e com o nosso mundo interior, porque existe um mundo interior, e até um período para a gente tomar consciência de que existe um mundo interior riquíssimo e que a gente pode explorar e trazer a possibilidade de modificar o nosso mundo externo a partir da modificação do nosso mundo, que acontece lá dentro, no nosso mundo interno. Então, esse período que vai de 23 de novembro até 20 de dezembro é um período para a gente procurar mais elevação espiritual, procurar aproveitar para buscar realmente uma conexão com sentimentos de empatia para com relação aos outros, para aqueles sentimentos nobres que eu sempre falo para vocês, de compaixão, de perdão, de possibilidade de confiar, de desenvolver muito mais a nossa fé, de acreditar muito mais em algo que não é palpável, que a gente não consegue, que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue sentir através dos nossos sentidos, do nosso tato. Então, é um período para a gente realmente acreditar nesse mundo não tangível, e que ele existe, e que realmente muita coisa muitos caminhos podem se abrir para nós, se nós realmente acreditarmos, se nós realmente nos voltarmos à nossa espiritualidade, a esse mundo lindíssimo interior que a gente tem e que muita gente não presta a mínima atenção, não acredita e pensa que só o que a gente enxerga, né? Pensa que só o externo é que é importante, mas o nosso mundo interior também é muito importante. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso, foi mais um trabalho de revisão, de conscientização do que está acontecendo desde maio, um trabalho para que a gente possa refletir com os dados que eu coloquei aqui para vocês, para nós, poder refletir de uma maneira retrospectiva, de maio para cá, o que está acontecendo com a nossa vida e poder sintonizar com os aspectos positivos que eu apresentei aqui e realmente aproveitar as possíveis reflexões e reorganizações e ressignificações que a gente pode ter dado às crenças que a gente foi formatado desde sempre a direcionar a nossa vida conforme aquelas crenças que podem, muitas delas, já estar ultrapassadas. Ok? Então, gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está se interessando pelo meu canal. Gratidão infinita para quem está apoiando, deixando seu like, fazendo comentário. Muito, muito, muito grata realmente. E estejam aqui com a gente. Acompanhem, se inscrevam, compartilhem. Por enquanto era isso. Até mais.